Imagine o cenário, tipo domingo, 17 de maio de 2026, Arena Fonte Nova completamente lotada, aquele pulsar absurdo da torcida nas arquibancadas. Aquela panela de pressão clássica, né? Exato. E o Bahia tá ali, num jogo super tenso, precisando daquela injeção de energia, aquele gás fundamental para o segundo tempo contra o Grêmio. Aí o técnico, Rogério Ceni, ele olha para o banco de reservas buscando a principal ferramenta dele para mudar o ritmo da partida. Um jogador que movimentou milhões de dólares. Isso. Só que essa peça simplesmente não tá lá. E o detalhe que torna isso fascinante é justamente o motivo. Porque, tipo, ele não tá de fora por causa de uma lesão muscular que aconteceu de última hora. Não mesmo. Ele não tá suspenso por um cartão vermelho infantil ou uma falta feia da rodada anterior. É uma coisa totalmente fora das quatro linhas. Invisível. Uma armadilha burocrática mesmo, que foi assinada meses atrás, a milhares de quilômetros de distância, numa sala fechada com ar-condicionado. Ok, vamos desempacotar isso. Bora. Porque a nossa análise de hoje vai entrar fundo nessa intersecção meio bizarra, onde a paixão do esporte breca bruscamente e a frieza dos contratos corporativos toma direção. É o momento exato em que o campo de futebol moderno deixa de ser só um espaço de competição atlética. Ele se revela como um verdadeiro mercado de ações. O que está em jogo ali é a gestão pura de ativos financeiros. Total. E para basear esse nosso mergulho profundo de hoje, a gente cruzou informações de notas esportivas super recentes, análises de mercado e, principalmente, os dados essenciais que foram levantados pelo jornalista Marinho Júnior, do canal do Pulco. Um material excelente, diga-se de passagem. Nossa, muito bom. E a nossa missão hoje, para quem acompanha a gente, é entender como uma simples folha de papel, um contrato de empréstimo padrão, tem o poder de virar o maior obstáculo tático num jogo de altíssima tensão no Campeonato Brasileiro. Mas olha, para que a dimensão desse contrato faça sentido, a gente precisa dar um passo atrás. A gente precisa olhar para essa panela de pressão que é esse jogo específico. Sim, o contexto importa muito. Porque uma ausência só é sentida de verdade quando a margem de erro da equipe é zero. Sem dúvida alguma. E a margem de erro aqui não é só zero, ela tá no negativo. Especialmente pro lado gaúcho. O Grêmio desembarca em Salvador vivendo um momento que, olha, beira ao caos absoluto. Puxado. O técnico português, o Luiz Castro, ele tá no comando de uma equipe que se encontra afundada na zona de rebaixamento do Brasileirão. E a gente tá falando de maio de 2026, ainda é o primeiro semestre. E é aí que mora o perigo invisível da coisa, sabe? Estar no Z4 tão cedo no campeonato cria uma espiral de desespero muito particular. A pressão muda de figura. Muda totalmente. A necessidade de pontuar deixa de ser uma questão de matemática a longo prazo, de planejamento. Ela vira uma urgência absoluta para amanhã. O time do Luiz Castro entra na Fonte Nova lutando contra um fantasma psicológico gravíssimo. Não é mais sobre jogar bonito, né? Exato. A pressão não é mais sobre entregar um futebol vistoso. É sobre estancar uma sangria. Uma sangria que ameaça a confiança de todo o projeto esportivo que eles montaram para o ano. É sobrevivência pura. É tipo aquele estudante desesperado no fim do semestre, sabe? Sei bem como é. Aquele que precisa gabaritar a prova final inteira só para não ser reprovado direto. É uma tensão que te cega. E do outro lado do campo, o cenário também não permite nenhum relaxamento. Não de forma alguma. Só que por motivos bem diferentes. O Bahia joga em casa, a equipe do Rogério Ceni está ali buscando desesperadamente uma estabilidade no campeonato. Eles têm a torcida inteira a favor, têm a força do mando de campo e precisam consolidar esse território. Fazer valer o fator casa, né? Exato, não dá para desperdiçar pontos na Fonte Nova contra um time que está lá no fundo da tabela. Seria um tropeço imperdoável. E é essa assimetria de pressões que torna o confronto tão volátil. O Grêmio jogando a vida por causa do desespero do rebaixamento e o Bahia precisando fazer valer a superioridade de ser o mandante. Fica aquele clima de final de campeonato. Fica. Quando esses dois polos se chocam, o jogo fica travado, fica estudado. Torna-se uma daquelas partidas onde um único movimento de xadrez, ou, no nosso caso, a falta de uma peça no tabuleiro, dita quem sai vitorioso. E é aí que entra a nossa peça que falta. Porque nesse tabuleiro super tenso, o Bahia vai ter uma ausência que tem gerado um debate enorme durante a semana. Uma ausência que muda a dinâmica toda. Sim.
A gente está falando do Kiki Oliveira. O Christian Oliveira, o atacante uruguaio de 24 anos. Uma figura central para destrinchar essa nossa história de hoje, tanto pela função tática dele, quanto, e talvez principalmente, pelo peso financeiro envolvido. Mas olha, é aqui que eu preciso ser a advogada do diabo da nossa conversa. Manda. Porque, sendo bem sincera, os números que a gente levantou estão me deixando meio confusa. Vamos olhar a trajetória financeira dele primeiro? Em fevereiro de 2025, o Grêmio foi ao mercado e pagou 3,5 milhões de dólares para tirar o Kiki do Los Angeles FC. Uma grana violenta. 3,5 milhões de dólares. No nosso futebol brasileiro, isso é um investimento massivo. Um atestado bem claro de que ele não chegava ali só para compor o elenco, né? Era uma contratação para resolver problemas reais. Com certeza. E lá no Grêmio ele jogou 37 partidas, fez 5 gols. Ok. Só que depois disso o cenário muda. Ele vai parar em Salvador. Inclusive, a nossa pesquisa mostra que o Kiki foi literalmente o primeiríssimo reforço contratado pelo Bahia para essa temporada de 2026. O que joga a expectativa da torcida lá pro teto, né? A badalação é gigante. Gigante. Mas aí, bom, a bola rola e os números atuais contam uma história bem morna. As estatísticas frias acabam gerando esse choque de realidade em quem olha. É exatamente isso que não encaixa pra mim. Ele tem 23 jogos pelo Bahia até agora, certo? Sabe qual é a produção real dele? Bem abaixo do esperado. 2 gols. 2 gols e uma única assistência. As notas que a gente viu dizem claramente que ele vive um momento de baixa. Ele perdeu a titularidade, o Rogério Ceni foi lá e colocou ele no banco. Que é natural no futebol. Sim, mas aí me explica uma coisa. Se ele é um jogador de 3,5 milhões de dólares, que hoje é reserva, e que fez só 2 gols no ano inteiro, por que a ausência desse cara no domingo está sendo tratada como um verdadeiro terremoto tático? Porque o Ceni simplesmente não coloca outro reserva ali e segue a vida. Essa é a armadilha de a gente olhar apenas para a coluna de gols marcados lá na tabela. Se a análise parar aí, realmente, você tem toda a razão, não faz sentido nenhum a preocupação. Pois é. Mas o que é fascinante aqui é entender como o ritmo do futebol contemporâneo funciona na prática. O Kiki Oliveira, ele não precisa ser o artilheiro do campeonato para ser vital para o time. Ele assumiu uma função que hoje em dia vale muito ouro. Ele é o famoso 12º jogador. Espera, você diz aquele conceito do cara que não começa jogando, mas é tipo o primeiro titular do banco? Exatamente isso. E tem um dado fantástico do Marinho Júnior que ilustra perfeitamente essa dinâmica. Durante todo o campeonato baiano, o Kiki ficou de fora da lista de relacionados do Bahia em apenas 3 jogos. Nossa, 3 jogos de um campeonato inteiro? 3. Isso significa que, mesmo não sendo aquele titular absoluto e incontestável, ele estava invariavelmente nos planos do Rogério Ceni. O cara sempre entra. E isso leva a gente para a mecânica das substituições do futebol atual. Ah, sim! Com aquela regra das 5 substituições agora, o jogo mudou muito, né? É quase que o segundo tempo virou um outro esporte totalmente diferente. Mudou drasticamente. É outro jogo. Pensa no perfil de uma partida super pegada, como essa que a gente projeta para Bahia e Grêmio. O relógio chega ali aos 20, 25 minutos do segundo tempo. O pessoal já tá arrascando a perna. Exato. Os laterais adversários estão exaustos, não conseguem mais voltar, a marcação no meio-campo já não tem o mesmo fôlego para cobrir os espaços. É nesse exato momento, nessa vulnerabilidade física e mental do adversário, que um técnico inteligente como o Ceni aciona a principal arma tática dele. Ele precisa de alguém com pulmão. E com velocidade. Ele precisa de um jogador que mude o panorama, que traga aquele frescor e desorganize de vez as linhas de quem está defendendo. E esse cara, no Bahia, é o Kiki. Precisamente. Ele é o motor de alteração de ritmo. O papel dele, no desenho do time, não é construir o jogo durante 90 minutos suando a camisa do início ao fim. O papel dele é incendiar a partida naqueles 25 minutos finais. Tá, agora as coisas começam a clarear para mim. A ausência dele não significa só perder um atacante a mais no elenco. Significa que o Bahia perde a sua principal engrenagem de mudança de cenário. Sem ele, a capacidade do time de surpreender um Grêmio que está fechado, desesperado na defesa, cai drasticamente. É uma asfixia tática mesmo. Total. É perder o fator surpresa.
Ok, agora eu entendo o tamanho do impacto real. É a perda do, sei lá, do fôlego tático do Ceni nessa reta final do jogo. Imagina o cara olha pro banco aos 30 minutos do segundo tempo e não tem aquele desfibrilador para acordar o time. Faz todo sentido. É exatamente essa angústia de quem está comandando. Mas isso só joga a gente de cara no grande absurdo dessa situação toda. Porque se ele é tão crucial assim para essa estratégia de segundo tempo, e se ele não está machucado e também não tomou cartão, por que cargas d'água ele não vai ser relacionado para domingo? E aqui, minha amiga, que a gente sai do vestiário, tira a chuteira e veste o terno e a gravata. Porque o problema todo está na raiz jurídica da relação entre o Kiki Oliveira, o Bahia e o Grêmio. Nossa, então vamos detalhar a mecânica desse contrato, porque ela é o coração de tudo isso. O Kiki no papel ainda é jogador do Grêmio. O contrato definitivo dele, o passe, pertence à equipe gaúcha até o final de 2027. O que o Bahia tem em mãos hoje é apenas um contrato de empréstimo. Isso mesmo. E esse empréstimo tem validade até dezembro deste ano de 2026. O que, convenhamos, é um formato extremamente comum no mercado da bola, né? Sim, super comum. É a forma mais clássica de dar minutagem para um jogador que não está sendo aproveitado ou de aliviar uma folha salarial pesada. Comum, sim. E as notas também apontam que existe um passe fixado. Ou seja, o Bahia tem a opção de comprar ele no final do ano. E acho que esse é o ponto de virada. Não existe nenhuma obrigação de compra. Nenhuma? O Bahia não comprou o atleta em definitivo. Eles estão basicamente, fazendo um test drive prolongado com o atacante uruguaio. E isso, em termos estritamente de mercado, significa que os direitos econômicos, o valor real desse ativo, ainda pertencem integralmente aos cofres do Grêmio. Exato. E é justamente para blindar essa propriedade que o futebol brasileiro adora incluir um detalhe muito cruel nesses acordos, que é a famosa cláusula da multa. A temida cláusula do medo. Funciona assim, para quem não está familiarizado. Para que o Kiki pudesse entrar em campo nesse domingo e enfrentar o Grêmio, que é o clube dono dele, o Bahia teria que acionar o departamento financeiro e pagar uma multa pecuniária assombrosa. Uma multa válida especificamente só para liberar ele para jogar essa única partida. É uma barreira financeira criada intencionalmente para ser impagável. Ou, no mínimo, altamente desvantajosa para o clube que está pegando emprestado. E a nossa pesquisa já cravou isso. A direção do Bahia já descartou qualquer possibilidade de abrir os cofres para pagar esse valor absurdo. Sendo assim, a burocracia age. O contrato fala mais alto que o campo e o Kiki fica fora. Sabe o que me vem à cabeça para ilustrar o quão surreal isso soa no mundo real? Conta. Imagina a situação de alguém que aluga um carro de luxo, super incrível, para fazer uma viagem de negócios importante. Aí a pessoa vai lá, assina a papelada toda, paga aquela diária altíssima, pega as chaves, enche o tanque. Tudo pronto para viajar. Tudo certo. Mas lá nas letras bem miúdas do contrato da locadora, tem uma linha escondida que diz: é expressamente proibido dirigir este veículo na rua onde fica a sede da nossa locadora. Ah, perfeito. Caso o condutor decida passar por lá, será cobrado um pedágio equivalente ao valor de um carro popular novinho em folha. É o famoso pedágio punitivo, né? E ninguém em sã consciência paga esse pedágio. A pessoa simplesmente joga no GPS, faz um desvio absurdo de 10 quilômetros, pega trânsito e perde tempo só para não passar na frente da maldita locadora. E o Bahia, na prática, fez exatamente isso. Eles optaram por fazer o desvio. Sim. Só que no futebol, esse desvio significa ter que entrar no jogo mais difícil do mês, sem a sua principal peça tática do banco de reservas. O que eu te pergunto agora é o seguinte: de onde vem isso? O Grêmio faz questão de botar essa cláusula no papel só para criar um obstáculo mesquinho para o adversário? Não, de forma alguma. Não tem nenhum romantismo nisso, nem é uma provocação barata de dirigente. É puramente gestão de risco e lógica corporativa. Só negócios. Só negócios. Vamos voltar àquele número que você mesma destacou lá no início, os 3,5 milhões. O Grêmio tirou esse valor do caixa deles para trazer o Kieck dos Estados Unidos. Esse atleta não é apenas um ser humano vestindo uma camisa no domingo à tarde.
Ele é um ativo financeiro muito pesado na contabilidade do Clube Gaúcho. E um ativo que, no papel, continua sendo deles, né? Exatamente. Agora, a gente precisa desenhar o pior cenário possível na cabeça de quem está lá na diretoria do Grêmio. O cenário de terror. O de terror. Eles estão na zona de rebaixamento, a pressão lá no Sul está sufocante, a torcida está quebrando tudo, exigindo resultados. O cargo do Luiz Castro está sob escrutínio todo santo dia. Aí eles vão para Salvador lutar literalmente pela vida deles no campeonato. E o Bahia do outro lado. Sim. Imagina a catástrofe institucional se aos 40 minutos do segundo tempo, o jogador que marca o gol da vitória do Bahia, o gol que afunda o Grêmio de vez na crise do Z4, for justamente o ativo de 3 milhões de dólares que o próprio Grêmio comprou e cedeu temporariamente para eles. Nossa, seria literalmente o gol contra-corporativo do século. É o pesadelo de qualquer gestor financeiro. O clube estaria essencialmente financiando a própria ruína em rede nacional. Fúria da torcida com a diretoria seria incalculável, porque a narrativa nas redes sociais e nos jornais seria: nós pagamos milhões num jogador para ele rebaixar a gente usando a camisa do nosso adversário. É exatamente esse o fantasma que assombra os gabinetes. E além da questão do orgulho ferido, tem a questão matemática pura. O rebaixamento no futebol brasileiro custa dezenas de milhões de reais em cotas de televisão perdidas. Tem a queda de patrocínio, desvalorização da marca inteira. Tudo despenca. Então o Grêmio, ao colocar essa cláusula do medo no contrato de empréstimo, ele está, na verdade, instalando uma pílula de veneno. Eles estão dizendo para o Bahia: vocês podem testar a nossa máquina, podem aproveitar o jogador, mas vocês não têm o direito de usar ela num duelo de destruição mútua contra nós. Então, no fundo, a prioridade máxima do contrato não é garantir que o domingo na Fonte Nova seja o espetáculo esportivo mais bonito possível, nem que seja o mais equilibrado com os melhores atletas em campo. O objetivo principal é só garantir que o patrimônio financeiro de um clube não vire o carrasco dele próprio. E é aí, de forma muito clara, que o conceito de esporte como mercado de ações se materializa na nossa frente. A proteção de um investimento milionário é colocada sistematicamente acima do espetáculo. É de uma frieza assustadora. É uma dinâmica empresarial extremamente fria e calculista mesmo, sobreposta a um esporte que, convenhamos, é consumido de maneira absolutamente passional por quem está ali na arquibancada pagando ingresso. É de dar um nó na cabeça de quem só quer sentar no domingo e ver a bola rolar. Pensa no torcedor do Bahia. Ele comprou ingresso e tá lá para ver força máxima. Mas a realidade é que o uruguaio, o famoso 12º jogador do Rogério Ceni, vira um mero espectador de luxo. Vai ficar de braços cruzados. Seja voltando para Porto Alegre, seja assistindo a tudo de camarote na Fonte Nova, ele está totalmente imobilizado. E não por causa de uma defesa adversária implacável. Não, mas por parágrafos assinados há muitos meses. Isso, essa intersecção é o que transforma a nossa análise do futebol de hoje numa coisa muito mais profunda e muito mais complexa do que um mero desenho de flechas num quadro magnático do treinador. Para entender o jogo de hoje em dia, quem acompanha a gente precisa aceitar que as partidas acontecem simultaneamente em dois universos paralelos. Dois universos. Sim, de um lado, nos escritórios engravatados onde as diretorias blindam seus ativos e desenham qual é o limite máximo do risco aceitável. E do outro, no gramado real, onde treinadores tipo Ceni precisam fazer malabarismos para lidar com as consequências e as restrições que são impostas por essas blindagens legais. O campo acabou virando um refém do contrato. Virou. E isso resume perfeitamente a nossa jornada de hoje, sabe? Demais. Começamos a nossa análise visualizando a grama, o suor, aquela tensão insuportável de um Grêmio em crise brigando contra o rebaixamento e um Bahia tentando dominar o seu território com o apoio maciço da torcida. E, no fim das contas, a gente foi parar lá nos corredores acarpetados e silenciosos dos departamentos jurídicos. Onde a verdadeira regra é escrita. Sim. Vimos bem de perto como uma simples reunião de negócios consegue ditar de forma absoluta as restrições e as regras do jogo muito antes de o juiz colocar o apito na boca e iniciar a partida. E esse é o tipo de detalhe que, depois que a gente aprende a observar, a nossa perspectiva muda completamente.
Quem acompanha o esporte passa a ver a competição não apenas através dos passes e dos chutes. Mas pela lente da estratégia corporativa, né? Exatamente. O planejamento de quem ganha ou quem perde um campeonato começa muito, mas muito antes da janela de transferências fechar. Começa nas entrelinhas de como você cede um atleta, garantindo que ele jamais vai ser a arma usada na sua própria derrota. É a face mais fria, engravatada e talvez a mais decisiva do nosso futebol. Então, para amarrar essa nossa exploração com uma última provocação, eu deixo um pensamento final para a nossa audiência processar, não só enquanto acompanha esse duelo tenso entre Bahia e Grêmio, mas para todo o desenrolar desta temporada. É bom refletir. Se as regras de empréstimo e essas famosas cláusulas do medo impedem sistematicamente que as equipes utilizem as suas melhores e mais caras peças de reposição justamente nos confrontos mais dramáticos e diretos. Os que mais importam. Isso, até que ponto essas amarras puramente financeiras estão de forma silenciosa sabotando o equilíbrio real e a integridade competitiva do campeonato como um todo. Será que o espetáculo e a busca genuína pela vitória viraram prisioneiros irreversíveis das salas de reunião corporativas? Fica aí a reflexão.